Você acha que já entendeu as mulheres? Que já sabe o que elas sentem, pensam ou desejam? Cuidado! Existe um lado que a maioria dos homens nunca vai enxergar. Não porque ele está escondido demais, mas porque é preciso presença, coragem e sensibilidade para acessar. Toda mulher guarda pontos frágeis, lugares que ela não mostra a qualquer um, mas que mudam tudo quando alguém os descobre. Esses pontos não estão no corpo, estão na alma. E quando você aprende a reconhecer esses espaços, algo poderoso acontece. Ela baixa a guarda sem perceber. Não por manipulação, mas por conexão real. Você deixa de ser apenas um rosto bonito ou uma conversa interessante. Você se torna um homem que a vê por dentro. E isso a desarma. A maioria dos homens nunca chega nem perto disso. Ficam presos na superfície, tentando impressionar com força, com lógica, com controle. Mas o segredo para se tornar inesquecível está na capacidade de tocar o que ela esconde até de si mesma. Os pontos frágeis não são fraquezas. São portas de acesso à parte mais intensa e verdadeira da mulher. E o mais curioso, esses pontos são universais. Toda mulher, em algum nível, carrega os mesmos gatilhos, as mesmas feridas silenciosas, os mesmos desejos que ela teme admitir. Saber reconhecer isso não te torna manipulador, te torna perigoso no melhor sentido da palavra. Porque o homem que acessa o que outros ignoram se torna impossível de esquecer. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses pontos. E mais importante, como tocar neles com verdade, respeito e impacto emocional profundo. Mas só continue se estiver pronto para enxergar as mulheres, e a si mesmo, de um jeito que talvez você nunca tenha enxergado antes. Toda mulher já foi olhada 1000 vezes, mas pouquíssimas se sentiram verdadeiramente vistas. Existe uma diferença brutal entre notar alguém e enxergar a alma por trás do rosto. E esse é o primeiro ponto frágil. A mulher esconde uma sede silenciosa de ser percebida além da aparência, além do corpo, além do personagem que o mundo impõe. Quando um homem vê além, ela sente. E começa a se entregar. A maioria dos homens elogia o óbvio, o cabelo, o corpo, o sorriso. Mas o homem que marca é aquele que percebe o que quase ninguém menciona. O brilho no olhar quando ela fala de algo que ama. A pausa sutil quando ela toca num assunto que ainda dói. O jeito como ela morde o lábio quando está insegura. É nesses detalhes que mora o portal da conexão real. Ela pode até fingir que está bem com a superficialidade, mas no fundo, ela anseia por alguém que a veja por inteira, que a enxergue até nos momentos em que ela mesma tenta se esconder. Esse tipo de percepção não se aprende em cursos. Se desenvolve com presença, escuta e sensibilidade. Quando você mostra que está atento ao que ninguém percebe, você se torna perigoso, porque ela sente que não consegue se esconder. E aqui está o segredo. Quando uma mulher percebe que foi vista de verdade, ela se sente validada em sua essência. E essa validação cria um laço invisível, quase impossível de quebrar. Você se torna um espelho raro, aquele que não reflete só o que ela mostra, mas o que ela é. E acredite, isso vale mais do que qualquer presente, qualquer conquista, qualquer performance. Quer tocar o primeiro ponto frágil? Então pare de olhar com os olhos e comece a enxergar com a alma. Deixe o julgamento do lado de fora e entre com curiosidade sincera. Porque quando ela se sente vista de forma real, ela começa a baixar defesas que construiu durante anos. E nesse momento, você já está em um lugar onde pouquíssimos conseguiram chegar. Por trás de toda mulher forte, decidida e confiante, existe uma pergunta que ela tenta calar todos os dias. Será que eu sou o suficiente? Esse é o segundo ponto frágil. O medo constante de falhar em ser amada exatamente como é. Pode parecer que ela está segura, que se garante, que não precisa de aprovação. Mas lá no fundo, há um vazio que poucos enxergam. E quase nenhum homem sabe como lidar. Esse medo não aparece em palavras. Ele se disfarça no exagero de querer agradar, no perfeccionismo, no controle. Ela tenta ser tudo ao mesmo tempo, forte e doce, sexy e séria, independente e disponível. Mas cada papel que ela assume vem acompanhado de uma pressão invisível, a de que se ela falhar por um segundo, será deixada de lado. E isso a corrói por dentro. A maioria dos homens reforça esse medo sem saber. Criticam, comparam, exigem. Mas o homem que marca, não. Ele faz o oposto. Ele a acolhe exatamente onde ela mais teme ser rejeitada. Ele a valoriza na bagunça, a admira na vulnerabilidade
a respeita na insegurança, não como forma de bajulação, mas como um reconhecimento honesto de que ser suficiente não é ser perfeita, é ser real. Quando você olha para uma mulher e transmite com o olhar e com as palavras que ela não precisa provar nada para ser desejada, algo muda. Ela começa a relaxar, a se abrir, a deixar cair camadas de proteção que nunca tirou com ninguém, porque ela percebe que está, finalmente, diante de alguém que não quer uma versão dela, quer ela por inteiro. Se você souber tocar esse ponto com maturidade, você não será apenas um homem interessante. Você será um homem que curou uma ferida silenciosa. E isso é muito mais do que conexão. É transformação. Porque quem ajuda uma mulher a se sentir suficiente passa a morar em um lugar do coração dela, onde ninguém mais tem acesso. Toda mulher sonha em se entregar, sentir-se tão segura, tão conectada, tão desejada, que possa simplesmente se render ao momento, ao toque, ao sentimento. Mas aqui está o paradoxo. Ao mesmo tempo em que ela deseja isso intensamente, ela teme perder o controle, porque já se entregou antes, e foi ferida, porque se expôs demais, e não foi cuidada. Então ela aprendeu a proteger esse ponto frágil com unhas e dentes. Ela quer confiar, quer soltar, quer mergulhar. Mas algo dentro dela diz, vai devagar. E esse freio não é frescura, não é jogo, é trauma disfarçado de prudência. É uma sabedoria inconsciente que a impede de cair novamente no abismo da entrega cega. E é aí que muitos homens erram. Forçam uma entrega que precisa ser conquistada, não exigida. O homem que entende esse ponto frágil não pressiona, não acelera, não cobra. Ele inspira confiança com a própria postura. Ele transmite presença, constância e maturidade. Ele mostra com atitudes sutis que está ali para sustentar, não para invadir. E isso muda tudo, porque quando uma mulher sente que pode se soltar sem se perder, ela se entrega de corpo e alma. É nesse ponto que ela deixa de resistir e começa a fluir, porque percebe que está diante de alguém que sabe ler sinais, respeitar ritmos, oferecer espaço. E isso é raro. Ela está acostumada com homens que querem tudo agora, mas você se destaca por saber esperar, por construir, por ser o tipo de homem que não tem pressa quando sabe onde pode chegar. Quando ela se entrega, e você a recebe sem querer moldá-la, você toca um ponto que pouquíssimos conseguiram acessar, o centro da confiança feminina. E quem chega até aí não é esquecido, porque esse tipo de entrega não se repete com qualquer um, se repete com quem soube, antes de tudo, respeitar a barreira invisível entre desejo e proteção. No fundo, toda mulher já se perguntou, e se ele encontrar alguém melhor? Esse pensamento pode ser sutil ou devastador, mas está presente. É o quarto ponto frágil, o medo constante de ser apenas uma opção e não uma escolha definitiva. Mesmo as mais confiantes, as mais bonitas, as mais desejadas, carregam esse receio em silêncio. Ela já viu isso acontecer. Já se entregou a alguém que trocou rápido demais. Já viu olhares que desviaram, conversas que esfriaram, atenções que migraram. E por mais que diga que não liga, há uma parte dela que sente que está sempre disputando espaço com fantasmas ou com futuras possibilidades. Isso a faz se fechar, criar armaduras, diminuir o brilho por medo de ser abandonada no meio da luz. Mas o homem que marca é aquele que transmite, com sua presença e palavras, que ela não é uma entre muitas, ela é única no que desperta. Ele não precisa comparar, porque sabe reconhecer o valor de um vínculo vivo, profundo, presente. Ele a faz sentir que não está competindo com nenhuma imagem externa, porque já ocupa um espaço que ninguém mais preenche. Quando você valida o que ela é, sem jogar com escassez, sem alimentar inseguranças, você toca esse ponto frágil com elegância. Ela para de olhar para os lados e começa a olhar para você com confiança, porque entende que ali existe algo sólido, algo que não depende da novidade, do acaso ou da performance. Depende de verdade, e verdade não se substitui. E é nesse momento que a mágica acontece, quando ela sente que pode ser só ela, sem filtro, sem disputa, sem máscara, quando percebe que você está inteiro ali, e não dividido entre opções. Esse tipo de segurança afetiva é raro, e homens que sabem oferecê-la não apenas marcam, eles ficam, mesmo quando vão embora. Toda mulher já foi admirada por alguém que ela não respeitava, e por isso mesmo,
Esse tipo de atenção perdeu valor. Ser chamada de linda, desejada, elogiada, não significa nada quando vem de um homem que ela não sente como referência. Esse é o quinto ponto frágil. Ela deseja no mais íntimo ser admirada por alguém que ela mesma considera admirável. Esse desejo é silencioso. Ela não vai dizer que precisa ser validada, mas vai sentir um impacto devastador quando um homem que ela respeita, confia e admira, olha para ela como se ela fosse única. Esse tipo de validação não é carência, é conexão de potência. É quando ela sente que está sendo valorizada por alguém que ela jamais imaginou conquistar. E aqui está o segredo. Mulheres se envolvem emocionalmente quando percebem que foram escolhidas não por conveniência, mas por reconhecimento. Quando um homem de valor vê o valor delas, a sensação é intensa, transformadora. Elas param de interpretar papéis e começam a ser elas mesmas, porque agora sabem que não precisam mais fingir nada para manter a atenção dele. O homem que marca é aquele que admira com profundidade, não com pressa, que reconhece a mulher além da beleza, além da performance social, além do corpo. Ele vê o intelecto, a sensibilidade, o caráter, a essência. E quando ele expressa isso com autenticidade, ela sente que está diante de alguém raro, alguém que está no mesmo nível emocional que ela busca e respeita. Quando uma mulher se sente admirada por alguém que ela também admira, nasce uma alquimia, uma dança entre respeito e desejo, entre reconhecimento e entrega. E esse tipo de conexão não se apaga, não se repete, não se substitui. Porque homens assim não são comuns. E quando aparecem, deixam marcas onde outros nunca conseguiram tocar. Você pode conhecer os 5 pontos frágeis que toda mulher carrega, mas se não souber como tocá-los com verdade, nada muda. Porque marcar uma mulher não é dominar técnicas, é ter maturidade emocional, sensibilidade e coragem para entrar onde outros evitam, não para explorar, mas para curar, provocar, revelar. Você não precisa de mais poder, precisa de mais presença. Cada ponto frágil é uma porta, uma chance de conexão, um convite silencioso para mostrar que você enxerga além da superfície. Mas o impacto não está apenas em identificar essas áreas, está em como você age quando percebe que elas existem. O homem que deixa a marca não invade, não manipula, não acelera. Ele respeita, ele percebe, ele sustenta. Você não precisa resolver os traumas dela, nem preencher todos os vazios, mas pode ser aquele que não foge quando se depara com eles, que fica, que observa, que acolhe. Porque às vezes, o simples fato de uma mulher se sentir segura para mostrar o que esconde já muda tudo. E o homem que permite isso passa a habitar um lugar que poucos sequer sonham em alcançar. Quando você se torna o espelho que não julga, mas revela. Quando sua presença não tenta moldá-la, mas libertá-la. Quando seu olhar diz, você pode ser tudo o que é, e ainda assim será desejada. Então você não apenas tocou pontos frágeis, você acendeu algo dentro dela. E quem acende, fica, mesmo quando parte. Esse é o verdadeiro impacto. O homem que toca sem invadir, que transforma sem forçar, que deixa saudade por ter sido inteiro e não por ter feito promessas. Porque quando ela lembrar de alguém que a viu, a entendeu, a admirou e a libertou, o seu nome será o primeiro que vier à mente, e talvez o último que o coração dela realmente quis. Talvez, ao ouvir tudo isso, você tenha percebido algo que poucos homens têm coragem de admitir. Esses pontos frágeis não são só delas. São seus também. Você também quer ser visto sem máscaras. Também quer ser admirado por quem respeita. Também teme não ser suficiente. O que diferencia o homem que marca é que ele transforma essa dor em consciência, e essa consciência em presença. Não há nada mais sedutor do que um homem que se conhece, que já mergulhou nas próprias sombras e voltou mais inteiro, que não precisa provar nada, porque já enfrentou o próprio vazio. Um homem que toca uma mulher de forma profunda só consegue fazer isso porque já aprendeu a tocar a própria alma com sinceridade. Ele não foge dos seus abismos, ele aprende a habitá-los. Esse tipo de homem é raro, não porque é perfeito, mas porque é verdadeiro. Ele pode ter sido rejeitado, esquecido, comparado, testado, mas escolheu crescer com isso. Escolheu não se tornar frio. Escolheu sentir mais fundo, não menos. E é exatamente por isso que ele é lembrado.
Porque ele é intensidade com direção, força com sensibilidade, presença com alma. Você quer tocar uma mulher onde ninguém mais tocou? Comece tocando em si mesmo. Comece enfrentando suas inseguranças, seus medos, suas máscaras. Porque quanto mais você se conhece, mais você se torna capaz de reconhecer nela tudo o que o mundo tenta esconder. E essa sintonia de profundidade é o que transforma encontros em marcas eternas. No fim, o homem que marca não é o que sabe todos os segredos das mulheres. É o que sabe honrar o que elas escondem, porque aprendeu a honrar o que ele próprio esconde. E essa é a verdadeira virada. Porque quando um homem toca o íntimo de uma mulher com essa maturidade, ele não se torna apenas inesquecível, ele se torna insubstituível. No fim, não se trata de decorar os 5 pontos frágeis que toda mulher esconde. Trata-se de algo maior, mais honesto e mais raro. Se tornar o tipo de homem que sabe enxergar, respeitar e tocar onde ninguém mais consegue. Porque mulheres não se conectam com quem diz as coisas certas. Elas se conectam com quem desperta algo que nem sabiam que queriam sentir. E o curioso é que, ao aprender a tocar nela, você começa a se tocar. Começa a se perceber mais atento, mais inteiro, mais consciente. Porque o verdadeiro impacto que você causa em alguém sempre passa, antes, pelo impacto que você aceita causar em si mesmo. Você não muda mulheres. Você muda sua presença. E ela muda tudo ao seu redor. Agora, você tem o mapa. Mas o que vai te diferenciar não é o conhecimento. É a forma como você aplica. A forma como você olha, como escuta, como fala menos e sente mais. Porque a profundidade não está nas palavras bonitas. Está na coragem de sustentar o silêncio quando ele carrega a verdade. E essa coragem é rara. E homens raros são lembrados, sempre. Se você chegou até aqui, é porque já é diferente. Já tem em si o que a maioria está procurando lá fora. E talvez agora seja o momento de parar de buscar fórmulas e começar a construir presença. Porque você não precisa ser o melhor, precisa ser o mais real. E quando um homem se torna real, ele se torna imortal, na memória de quem o sentiu de verdade. Se esse conteúdo falou com você, se mexeu em algo que ficou reverberando por dentro, então compartilhe isso com alguém que também está pronto para evoluir. Curta, comente, se inscreva. Mas faça isso como quem entende que não está apenas consumindo um vídeo, está se tornando parte de algo maior, um novo tipo de homem.